Boa noite, vereadores. Boa noite, Fernando Covas, secretário representando o Executivo, Prefeitura Municipal de Jardinópolis, Angélica, Matheus, funcionário dessa casa, você da sua casa que acompanha os trabalhos, nosso vereador de Jardinópolis, nosso jurídico, Dr. Zé Paulo, nossa assessora de imprensa, Letícia Pani. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, dou por aberto a abertura de audiência pública realizada no dia 29 de setembro de 2021, às 18h50, na Câmara Municipal de Jardinópolis, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais decorrente do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2021. Passo a palavra ao senhor Fernando Covas. Boa noite a todos. Tá bom? Não? Tá bom. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar comentando os dados. É de um global do ano de 2021. A audiência pública é referente ao segundo quadrimestre de 2021. No entanto, os números são de janeiro, entre o período de janeiro até 31 de agosto. Então, todos os números aqui estão globalmente nesses oito meses. Iniciando pelo orçamento, que foi aprovado no final do ano passado, aprovado para 2021, ele é total de 140 milhões e 200, mas isoladamente ele é de 136 milhões 209. A diferença é 3 milhões 991, que é da Casa Legislativa. Atualmente, em 31/8, o orçamento ele já foi atualizado para R$ 162.640.488, uma diferença de atualização de R$ 26.431.488. Como que se dividiu esses 26 milhões ao longo dos 8 meses? Por excesso de arrecadação, três modalidades: créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. Suplementares, R$ 3.519.252. Especiais, R$ 623.268. E extraordinários, R$ 1.065, totalizando R$ 4.143.585. Por superávit financeiro, a gente deixa claro que esses três tipos que eu vou ler agora são os recursos que vieram de 2020, do orçamento de 2020. Então, ele também é dividido de acordo com a definição lá, na época em que fazem, em créditos suplementares, superávit financeiro, créditos especiais e créditos extraordinários. Os suplementares, R$ 1.322.204. Os especiais, R$ 16.094.881. E os extraordinários, R$ 4.870.816. Num total de R$ 22.287.902. Só para ilustrar, eu tenho mais uma informação a ser dada um pouquinho ali na frente. Deixa eu localizar aqui no meu resumo. Nós temos ainda pendente
restos a pagar, está na página 2, quase lá no final, R$ 3.136.770. Se esses restos a pagar forem cancelados até dezembro, eles ainda poderão se transformar em superávit financeiro. Então, é um valor que ele estava empenhado, não teve liquidação, não houve apresentação de nota fiscal, nem por material de consumo, nem por serviço dos fornecedores. Então, ele continua pendente. Então, no momento em que eles forem cancelados, eles poderão se transformar em superávit também. A definição é de acordo com a necessidade do momento. O que ocorre se eles não forem cancelados? Permanecerão para 2022 e o recurso correspondente a esses restos ficará como sobra, como superávit para 2022. Entretanto, ele pertence ao orçamento ainda de 2020. Portanto, esses dois tipos que eu li, o excesso de arrecadação e superávit financeiro, os 4.143.000 mais os 22.287, o total deles é os 26.400.000, que é exatamente a atualização que o orçamento sofreu de janeiro até agosto. Agora, tem também alguma movimentação do orçamento neste mesmo exercício, que ele não causa efeito nenhum no valor do orçamento. Por quê? Ele anula de uma dotação orçamentária e credita outra dotação orçamentária. Então, o efeito é zero. São esses que eu vou ler, que são os créditos suplementares, especiais e extraordinários, mas por anulações de dotações. Então, os suplementares somaram 2.794.382, os especiais 102.681 e os extraordinários 18.045, num total de 2.915.000. As despesas, repetindo, o valor dela fixada, 136.209, é um valor isolado somente do executivo. As despesas empenhadas até o momento, 107.135.146 reais. Nós tiramos cópia de um demonstrativo, que é um que está anexo aí, em que esses 107 milhões de empenhadas e os 82.901.000 de liquidadas, eu separei por quadrimestre. Eu coloquei o valor no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre da empenhada e o total. Nós fizemos uma separação por função. Então, é este aqui, ó. Esse aqui. Então dá para observar. Então, só para dar uma orientada a respeito, ó. Por exemplo, no segundo resumo, a função 10 ali, ó. Função 10, saúde. No primeiro quadrimestre, foi empenhado 22.167.000. No segundo quadrimestre, ou seja, de maio até agosto, 10.725.000. Está dando para acompanhar? Num total de 32.892. O que eu estou dizendo aí? Despesas empenhadas. Foram todas pagas? Não. O empenhamento não quer dizer que tudo isso já foi realizado. Aí, seguindo, eu tenho as outras colunas de despesas liquidadas. Então, esses valores estão dentro desse primeiro resuminho aí que eu coloquei os valores. Olha, então, seguindo a saúde,
teve 11.449.000 de liquidação no primeiro quadrimestre, 14.996.000 no segundo, somado 26.445.826. Assim como eu demonstrei a saúde, assim, ó, só para ilustração, a saúde e a educação, como são as duas maiores em despesas, eu discriminei a subfunção, quer dizer, no que gastou, por exemplo, ó. Então, a saúde eu discriminei, ó, quanto gastou na atenção básica, que é o primeiro atendimento aí que se faz. Então, tá lá os valores. A assistência hospitalar e ambulatorial, também está discriminado, quanto empenhou e quanto liquidou. Vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. A educação, também fiz essa descrição aí. Alimentação e nutrição, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, o infantil, jovens e adulto e educação especial. Então, dá para vocês acompanharem bem o que se gastou. A liquidação, só para observar, é a nossa fase da despesa, o nosso estágio da despesa, após a apresentação da nota fiscal do fornecedor. Então, nesse momento, nós já disponibilizamos a nota fiscal para o pagamento. Então, toda despesa liquidada é uma obrigação assumida pelo executivo a pagar. Então, significa que nós teremos que pagar. Voltando ao primeiro resuminho. Então, eu tinha citado, olha, empenhadas 107.135.000, liquidadas 82.901.000 e as despesas pagas 76.926.000. A participação por secretaria, eu nem vou falar que vamos dizer, não vamos pular não, apesar que está detalhado na segunda planilha, mas vamos repetir. Então, olha, educação já liquidou 27.608.000, a saúde 26.445.000, a administração 11.081.000, obras que engloba urbanismo e saneamento 8.626.000, assistência social 3.887.000, gestão ambiental 680.730 reais, cultura R$ 382.706 reais e o esporte R$ 288.072 reais. Esse, qual deles? O primeiro, o segundo ou terceira coluna? Os 3 percentuais. Ó, primeira linha, 57,5, ok? É quanto 1.308.000 participa dentro do 2.276.000, que é o total dos 8 meses. Isso, então, ó, é uma análise horizontal, ó. 1.308.000 é 57% do que ocorreu nos 8 meses. Os 968.000 é 42,5% de empenhado dentro do 2.276.000, ok? A mesma coisa eu fiz na coluna do liquidado. É quanto participa, quanto em porcentagem participa. O primeiro quadrimestre em relação ao total. Depois o segundo em relação ao total. E eu coloquei a análise vertical, que está destacada, ela é o quê? O total do quadrimestre, então vamos lá, na primeira linha, 2.276.000, que é a legislativa aí no caso, quanto que ela participa no total dos 109.411.000, ao total geral. Fernando, obrigado pela explicação. Seria possível encaminhar para a gente também, acho que seria interessante, vereadores, um percentual
do liquidado, né, que é aquilo que já foi efetivamente gasto, vamos dizer assim, né, em relação ao total do orçamento disponível em cada uma dessas funções? É possível? Você pode encaminhar para a gente posteriormente? Só que a única coisa eu te peço assim um tempinho, porque são os relatórios de sistema de informática, eles são todos distribuídos, tal. Então, geralmente, eu anexo isso numa planilha, mas dá para fazer, dá para montar sim. Em relação ao orçamento, né? Isso, do que tem disponível para aquela função, o quanto já foi liquidado. Sim. Né? Por exemplo, vai ser muito útil isso naquela essa informação, naquela discussão, por exemplo, do cartão merenda. Né? Quanto que tem no orçamento, quanto que já foi gasto aqui até agosto, são informações que nos ajudam bastante. Obrigado, Fernando. Sim, eu vou anotar isso aqui. As receitas, vamos prosseguindo, os valores de receitas estipuladas no orçamento, também para 2021, esse é um valor anual, né? Não é realizado, então são as previsões. A prevista, 140 milhões e 200, a receita corrente, 154 milhões e 970 mil, receita de capital, 68 mil reais, e a nossa contribuição para o Fundeb, que na realidade ele vem como dedução da receita corrente, 14 milhões 838 mil. Então, para informação de vocês, às vezes vocês estão discutindo lá valores de Fundeb, qualquer movimentação que seja, a receita do Fundeb, ela vem na forma de arrecadação, ele está lá informado no balancete de arrecadação. E quando nós falamos de dedução do Fundeb, é quanto nós contribuímos para a cesta nacional desse Fundeb. Depois é que ele vai ser repartido entre todos os municípios. Então, essa previsão de 14 milhões 838 mil é exatamente, acho que 20%, que já é o valor de desconto que nas nossas arrecadações, quando nós recebemos via Banco do Brasil. Essas previsões que eu disse, já ocorreram uma realização dentro desses 8 meses. Então, se nós tínhamos 140 milhões e 200 de previsão, nós já recebemos 113 milhões 764 mil 229. De receita corrente, nós tínhamos uma previsão de 154 milhões 970. Nós já recebemos 125 milhões 202.108 reais. Receita de capital, nós tínhamos uma previsão de 68 mil, muito baixa. Nós já recebemos 850.812 reais. A nossa contribuição ao Fundeb, que era de 14 milhões 838 mil de previsão, nós já contribuímos com 12 milhões 288.692 reais. A nossa receita corrente líquida, esse relatório também vem aqui para casa, já foi enviado. 164.229.961 reais, e eu trago embaixo um valor em que ela foi ajustada por emenda parlamentar individual, de 499.980. Então, quando ela é ajustada, ela é subtraída, ela vai para 163 milhões
R$729.981. A receita corrente líquida é esse valor elevado, porque é exatamente a soma da receita de agosto com os outros 11 meses anteriores a agosto. Ou seja, lá de 2020, setembro de 2000 até agosto de 2021. Então, é a soma, na realidade, de 12 meses. Essa receita está interligada com nossas despesas de pessoal. Então, quanto mais alto essa receita for, melhor é o nosso índice de despesa de pessoal, desde que a gente consiga manter um equilíbrio no gasto de pessoal. Então, aí vem, geralmente, o que muita gente reclama, cargo comissionado, pagamento de hora extra, aqueles benefícios que geralmente o pessoal reclama. Eu já coloquei logo em seguida o valor da despesa de pessoal, que é R$ 76.472.263. Em relação à nossa receita corrente líquida, o nosso índice está em 46,7. Então, olhando para o momento atual, é excelente o índice. O maior problema é quando a gente começa a pensar em reajuste para funcionário. Por quê? Porque o limite, eu tenho isso aqui no relatório, deixa eu procurar ele aqui. O limite prudencial, que a gente chama, é como se fosse um sinal amarelo, ele é de 51,3%. Do que? 51,3% dessa receita corrente líquida que eu acabei de citar, 164 milhões aí. Então, quando eu comparo os 76.472 com 163.729, que é a receita corrente líquida ajustada, dá 46,7%. Mas e os 51,3% dessa receita? Qual é o valor? Ele seria, em 31/8, 83 milhões, não tem esse número aí. Ele está num outro relatório que não foi impresso. 83.993.000. Então, se vocês fizerem a conta, ela vai dar exatamente 51,3% de 163.729.000, que é a receita corrente líquida. Esse seria o limite que nós teríamos, se falasse, vocês estão com 51,3%. Quanto vocês estão gastando? Eu falaria 83.993.000. Fazendo essa conta, então a gente consegue criar uma fórmula no Excel, até numa planilha, que a gente começa a simular valores. Então, se eu tenho uma receita de 163, para ter uma boa margem para se reajustar salário de funcionário, aumentar o número de funcionários, eu teria que ter uma receita bem acima de 167, 170 milhões, 175 milhões, porque aí os 50% me dariam uma margem na despesa, no valor de pessoal. Então, e eu não ultrapassaria os 51,3%. Então, teria que se trabalhar. Às vezes fica um pouquinho difícil de explicar, e por isso que eu falo na questão da fórmula. Numa outra oportunidade, eu não sei se aqui tem como fazer isso, fazer uma demonstração pelo aparelho, no próprio Excel. Porque aí a gente consegue simular, eu estando com o computador na mão, eu consigo fazer uma simulação e ajuda a entender melhor. E isso também, se precisar, amanhã ou depois também, a gente está à disposição. Aqui, quiser uma reunião, é só solicitar, não há problema nenhum. Fernando,
Ainda dentro desse assunto, eu estava olhando aqui na última página, você coloca o histórico, né? Ah, sim, sim. Desde 2013. Eu fui colocando dezembro, né? Isso. E de 2019 para frente, os quadrimestres. Isso, por quadrimestre por ano. De toda essa série histórica aí que você traz desde 2013, agora está sendo o percentual mais baixo, né? A que você acha que isso se deve? Receita baixa. Nossa arrecadação estava bem mais baixa. Lá atrás. Nós tivemos alguns exercícios que a nossa arrecadação quase não tinha variação nenhuma, quase. Inclusive, até, por exemplo, o ano passado, por exemplo, a nossa arrecadação foi baixa, a gente achou que foi muito baixa. Poderia ter sido um pouquinho, pelo menos uns 10, 12 milhões acima, e não foi. Então, em função da pandemia. Mas nós tivemos, 2014, 2015, aí para trás, problemas com a receita. Lógico, na minha opinião isso, nós temos excesso de funcionário. Nós temos prefeitura na região, onde o município às vezes tem 65, 70 mil habitantes, que tem 1.200 funcionários, 1.300 funcionários. Eu acho que é o caso até de Batatais, se não me engano, tem menos funcionários do que nós aqui. Então, é um caso, às vezes, para se pensar. Reformular, está sendo projetado lá uma reforma administrativa. Creio que isso no futuro deve vir para cá, né, essa reforma. Então, vamos concluir, né, que isso deva arrumar alguma coisa. E você vê, Fernando, que um dos grandes disparates que a gente tem, né, nas dificuldades aí de se prestar o serviço público, que vários departamentos, né, secretarias, alegam que não tem funcionário. E a gente enxerga hoje que a gente tem muito funcionário. Então, você vê que há uma necessidade tão grande, latente, de que se haja, de fato, né, e urge essa reforma administrativa, para que a gente consiga, né, pelo menos discernir onde é que está essa falha, né, porque os serviços não estão sendo prestados a contento. Né? Eu acho que na reforma administrativa federal, cujo o relatório da comissão especial da reforma administrativa foi aprovado aqui, eu acho que a semana passada, semana retrasada. Agora parece a plenário. Tem um item lá que eu acredito ser importantíssimo para o nível municipal. Chama-se avaliação de desempenho do funcionário. Se nós não implantarmos esse tipo de avaliação no funcionalismo público, nós não vamos conseguir corrigir. Porque o funcionário entra, ele começa, ele produz, grande parte, o que você acabou de fazer a observação, refere-se à produtividade. Então, se o funcionário não tem foco naquilo que ele tem que fazer durante o dia de serviço, resulta nisso. Eu muitas vezes, estou falando de mim porque eu não vou falar de outras pessoas, não seria legal fazer isso aqui. Então, eu refiro a minha pessoa como funcionário. Às vezes eu fico até um pouco constrangido, às vezes, de vir fazer a própria audiência aqui e trazer algumas planilhas que eu tenho consciências que elas não estão assim na imagem, talvez 100%. Devido a quê? As várias rotinas de estar sobrecarregado. Já ocorreu um dia de eu ter feito uma fórmula errada aqui,
e o vereador percebeu que o índice que eu tinha apresentado estava indevido. Quer dizer, é a correria no dia a dia, porque na realidade, para apresentar números contábeis e financeiros, eu tenho 10 dias mais ou menos para preparar, fechar a contabilidade, para mandar para Tribunal de Contas, para a Secretaria do Tesouro Nacional, e aí no mês que tem a apresentação, e fazer todas as planilhas de apresentação. Então é bem corrido, eu fico constrangido às vezes de apresentar uma coisa que de repente tem um errinho, mas não é todo mundo que às vezes é assim. Então a gente tem problemas sérios com o funcionalismo, e uma coisa que eu bato bastante é o atendimento ao contribuinte. Isso peca lá, é bem complicado. Falta de investimento, às vezes, no funcionário, né? Em cursos. Sim, também. Equipamentos, né? Tem funcionário trabalhando com equipamento que, de 1920, trabalha um dia, fica 2 parado. Né? Tudo isso contribui no dia a dia do funcionário também, né? As máquinas. O baixo salário. Baixíssimo. Baixíssimo. Hoje nós estamos do letra A letra H, né, achatados num salário mínimo, né? O Fernando, fato. Que nem eu venho falando aqui nessa casa, qual motivação que o servidor hoje público do nosso município teve, não só dessa administração, das que passou. A gente vê que tem funcionário que merece ganhar muito mais que ganha. Tem aqueles que não merecem, mas não é por causa de um que vai prejudicar. A gente vem lutando sempre aqui, o Poder Legislativo, essa casa, sempre melhorar essa situação, mas depende do Executivo, né? Porque é muito ruim de ver a qualidade do salário do servidor público de Jardinópolis, né? Hoje eu fiquei até feliz do estagiário, né? Que eu venho lutando também aqui para poder aumentar desde 5 anos atrás. Agora parece que vai ter um reajuste ao estagiário, né? Nós estamos sem estagiário. Né? Então, vai ter um reajuste, porque eles ganhavam acho que 125, agora para 250. Era R$150 para um e 200 agora parece que outro. vai aumentar, então eu fico feliz e espero que isso daí aconteça com o funcionário público aí em breve. Então, mas o resultado disso, eu volto a afirmar o seguinte, em hipótese alguma pode-se distinguir um funcionário do outro no momento do reajuste. Então, a falta de incentivo realmente é para aquele que trabalha, porque se ele trabalha muito e tem o mesmo reajuste do outro que de repente não trabalha tanto... É o princípio da isonomia. Inclusive, você não pode ferir. Pode ser até da chefia, né? Às vezes a chefia puxa mais para um funcionário, o outro fica desmotivado e não rende o trabalho dele. É o que eu ia falar, né? É exatamente isso. Daí. A questão da chefia. Por quê? Se você já identificou que tem funcionário que está trabalhando e que não está trabalhando, a solução não é você punir ou prejudicar a categoria. A solução é o chefe imediato deste ou daquele funcionário que não está cumprindo com a sua função, fazer o seu papel de orientar para o trabalho, de dar os encaminhamentos, de nós termos uma boa legislação que dispõe sobre a função de cada cargo que nós não temos hoje. Né? Então, não adianta a gente responsabilizar o servidor se o salário dele é baixo, se ele não tem benefícios como outros servidores de outros municípios têm. O nosso servidor aqui não tem direito à falta abonada. Né? Então, assim, nós estamos muito atrás. Né? O Leandro falou capacitação, formação, aperfeiçoamento. Então, nós temos que olhar para o servidor não como uma máquina que tem que produzir, mas como um ser humano que tem que ser valorizado e que tem que entender eu gosto dessa palavra, servidor público, é servir ao público, né? Então, isso faz parte da formação. A prefeitura tem que formar essa mentalidade, essa cultura do servir ao público. Você vê, a gente está falando aí do financeiro, está falando de orçamento, né? Em moeda corrente, Fernando, essa distância aí entre os 46,7 e 51,3, você tem o que representa isso? Em espécie, em valor?
quanto representa? A diferença? Entre o limite Do prudencial... 51 para o 46? 7 milhões e pouquinho. 7 milhões. 83. Seria, teoricamente, o espaço que a gente tem para trabalhar reajuste. 7 milhões e 521. Dá para a gente trabalhar um reajuste, né? Para o ano que vem? Não, nós vamos ter que esperar os 4 meses que vem ainda. Porque se a nossa receita melhorar... Para fechar. Isso. Fernando, E tem perspectiva de melhora. deixa eu fazer uma Até pergunta. dezembro, porque é a de dezembro que a gente vai usar. Deixa eu fazer uma pergunta complementando a questão do Leandro. Você está demonstrando aí um percentual 46,71 até final de agosto, né? Sim. Qual que é a previsão de impacto, a informação de que a partir de outubro começa-se a fazer o ajuste aí dos professores? Considerando esse ajuste dos professores e considerando a possibilidade de uma arrecadação menor no final do ano, que é natural, né, a arrecadação normalmente é maior, qual que é a previsão desse índice? Ele vai chegar próximo de 50%? A tendência é que ele ultrapasse os 50%? Até em razão da pergunta que o Leandro está fazendo, para se saber se pensar se vai haver algum espaço ou não. Desses 8, quanto sobraria depois do impacto do reajuste com o professorado? Eu não tenho esse estudo aqui. Por quê? Mas é um pouco complicado responder isso. Eu sei, por uma informação direta, verbal, não é por relatório nenhum, do próprio RH, que o impacto seria mais ou menos 600 e poucos mil por mês. O aumento, a adequação ao piso. Então, se você multiplicar isso, 600 vezes 13, 7.800. 7.800 eu vou chegar no 51,3. no prudencial. Resumo, para o ano que vem não Então, vai haver previsão de correção nenhuma. Claro que é um comentário até, vamos dizer, por brincadeira, né? Mas outro dia nós estávamos discutindo isso, eu falei, então daqui um pouquinho nós vamos ter que pedir para os professores virem fechar a contabilidade. Eles que vão ter que encerrar balanço, porque, claro, não estão sendo favorecidos, eles ganham até, os professores recebem até, acho que os menores salários, acho que da região inteira. Não estou fazendo essa crítica, não é nada disso. Mas, nesse caso, seria a categoria que vai ser beneficiada em função de ter o piso como lei. Os outros não têm, fica do jeito que está. Então, é bem complicado isso. Eu acho até que no futuro, eu não sei, de repente esse pessoal da área federal resolve até separar o professor, a categoria do professor, porque já existe o Fundeb, mas aí teria que permanecer o Fundeb constante. Porque realmente fica difícil, você beneficia uma classe dentro do funcionalismo, porque você está adequando um piso que é lei, mas e os outros? O professorado hoje representa por volta de quantos por cento dessa folha? Os professores. Tem isso? Se tiver, se não tiver, não tem problema, até porque nem é tema da audiência. Não tenho. Ok. Eu tenho a planilha, mas não comigo aqui. Ok. É só a título de curiosidade mesmo, para a gente poder mensurar. Legal. Se puder encaminhar, é legal. Olha, eu tenho essa planilha por cada unidade de orçamento, prontinha. Infelizmente não tenho aqui. Eu tenho a despesa de pessoal total, mas não o professor Ok. destacado da porque forma que você me pediu. Isso. Porque de fato não é o foco da audiência, mas é a título de informação mesmo. Se puder enviar para casa no momento oportuno, a gente agradece, viu, Fernando? Sim. Fernando, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores.
os funcionários da Câmara, aqueles que estão acompanhando na rede social. Diante do que você está dizendo para nós em termos de números aí para o funcionalismo público, Fernando, está praticamente mais claro do que nunca de que é bem improvável um reajuste considerável para o funcionalismo. Diante desse cenário, se a gente for considerar o pagamento do piso aos professores pela lei federal, a questão assim, existem 3 maneiras, na minha opinião, posso estar errado, você me corrige, você é mais experiente que eu nessa área. 3 maneiras para esse problema é solucionado com aumento de arrecadação ou corte de despesa, correto? Para aumentar a arrecadação, para cortar a despesa, igual você disse, tem cidades aí na região maiores que Jardinópolis com um número menor de funcionários. Então, também esse corte teria que ser bem considerável para que houvesse uma diferença grande na folha. Não vai acontecer. E teria que ter uma legislação que ampara. Não tem. Igual a questão da avaliação de desempenho. Sim, então, sim. eu vou fazer uma avaliação, não existe uma lei aqui dentro do município que me autoriza a fazer. Sim. Além disso, a gente pensa em aumento de arrecadação. Impostos é o primeiro que vem na cabeça. Não é momento para isso. Acho que hoje já começaram diversas reclamações aí, principalmente nas redes sociais, que começou a chegar a conta de energia elétrica, né? Com o reajuste do governo federal lá, cobrando, acho que R$14, uma determinada quantidade lá de quilowatts-hora, que vai levar a conta de todo mundo. A outra maneira é através de arrecadação de impostos, mas de empresas, de serviço, de questões que a prefeitura poderia e deveria explorar melhor. Mas aí a gente pensa no distrito industrial, e mais um ano, nada foi feito ali, continua com dificuldade para a limpeza, continua com dificuldade de tapa-buraco, continua com dificuldade de fornecimento de água. A questão do esgoto, tem empresa que pedindo ajuda para a prefeitura para fazer limpeza de fossa séptica, essas coisas, destinação. Não, a gente não tem o que fazer. Tipo, é responsabilidade de vocês. Gente, a prefeitura não faz o trabalho dela, que é cuidar do esgotamento sanitário, da destinação, e a empresa tem que se virar. A empresa não tem alternativa, senão do bolso, custear esse tipo de trabalho. Então, qual a vantagem para a empresa aqui no distrito industrial? E ela gera renda para o município, não apenas com a tributação do serviço que ela faz e tudo mais, mas também na mão de obra, né? Gera emprego, esse pessoal acaba, na sua maioria de Jardinópolis, gasta aqui, movimenta o comércio, gira a economia. Então, estamos em setembro, quase em outubro, já passou praticamente o ano inteiro do primeiro mandato do Paulo, e o distrito industrial continua abandonado aqui na cidade. Quiseram até colocar quiseram até fazer um loteamento residencial do lado, de 1000 lotes, no meio das indústrias ali que existem. Então, se percebe que não há, da parte de quem planeja, de quem executa ali na prefeitura, um trabalho realmente profundo nesse sentido. Porque senão a gente vai continuar enxugando gelo, falando que o índice está perto, e não tem perspectiva. Daqui a pouco, se pegar a lei municipal nossa aí do funcionalismo público, a letra do médico, que é a última, nem lembro que letra que é, vai estar lá no salário mínimo. Daqui a pouco é isso, entendeu? Essa política de achatamento salarial que começou lá atrás, do governo Giacomini, que não dava o aumento a todos os funcionários, dava apenas a algum setor, a alguns grupos. O João Ciro fez a mesma coisa. É errado, mas tem que ter de onde tirar esse recurso. E hoje a gente está, literalmente, a prefeitura está contra a parede, porque está muito próximo, pelo visto, de estourar o limite prudencial, e ao mesmo tempo não vejo criar possibilidades de aumento dessa receita. E não é mandando PTU, é o que vai resolver. Não é tirando ainda mais o couro do povo aqui que vai resolver o problema. Pelo amor de Deus. O Fofo, Obrigado.
só fazendo um complemento no que você disse, que eu acho que a saída é aumentar a receita com desenvolvimento, e não subindo nas costas aí da população. É bom lembrar, nós estamos falando aqui do serviço público, é bom lembrar que na prefeitura tem, né, um departamento de indústria, comércio e emprego, né? Então existe um cargo comissionado para isso, né, e que tem que desenvolver políticas públicas voltadas para isso. Eu falei no PPA. Marcos Thiago. É. É o Thiago. isso. É o Marcos Thiago. Isso. Você está falando do Thiago do Sebrae. Não, é o seguinte. É o Marcos Thiago. Não, o Fofo, o vereador é o seguinte, eu acho que acho que o cargo, eu não me recordo, mas acho que é outro nome, mas a função é essa. Ele exerce essa função de emprego e indústria, eu acho que é isso. Mas aí a gente tem um problema, porque, por exemplo, O cargo não Thiago, realmente- que a gente conhece, né, tem feito um trabalho aí hoje, essa semana, ele recebeu os vereadores para apresentar o trabalho no Sebrae, tem feito um trabalho excelente aí, né, nessa tentativa de impulsionar o emprego e o empreendedorismo na cidade, só que tem sim esse outro cargo, diretor de Indústria, Comércio e Emprego. Se eu não me engano, é o Wagner Francisco. Uma das saídas... E anterior... Desculpa. Uma das saídas, inclusive, Fernando, que eu... Uma das saídas que eu disse no PPA é a questão de fazer uma justiça tributária, né? Porque hoje, quando você fala assim, vamos aumentar IPTU, eles fazem uma linha e sobe, geral, para todos. Só que nós, em Jardinópolis, nós temos ainda imóveis pagando terreno e já tem construção, né? Nós temos imóveis de 30 metros, pagando 30 metros de IPTU, isso já são 70. Então, se não houver um trabalho para corrigir, né? Não corrigir de forma geral, fecha os olhos e dá 15% de aumento. Usa lá uma alíquota e sobe. Mas se fazer justiça tributária, subir o IPTU, subir o imposto de quem de fato ampliou o seu imóvel, de quem de fato não está pagando aquilo que a lei determina, né? É uma fonte de renda, é uma forma de se trazer divisas para a administração. Só fazendo uma observação. Realmente, por que é aplicado um índice econômico na base de cálculo IPTU, num geral? Porque o entendimento é esse mesmo. Não se está aplicando em cima da planta. A última planta é de 2004. Então, inclusive, já veio para esta casa para se aprovar uma planta nova, mas na ocasião não ocorreu. Então, o que se faz? Aplica índices econômicos, aplica inflação. Por isso que esse índice é aplicado no geral, para todo mundo. Então, na realidade, não está se trabalhando com aquela questão da planta individual de cada um. Tá? Então, o resultado é esse. E nós aplicamos anualmente por quê? Nós não podemos deixar de aplicar, porque pode ocorrer alguma coisa ilegal, que é a renúncia de receita. E é um apontamento, a obrigatoriedade, tanto da aplicação do índice, quanto da atualização da planta genérica, já é motivo de apontamento do Tribunal de Contas. Então, geralmente, na administração do prefeito, ele toma muito cuidado para não ter um apontamento negativo em que vai reprovar as contas dele. Ele vai olhar politicamente isso aí e não vai. Então, mas tem que se encontrar uma saída? Claro. Então, eu acredito que o projeto tem que ser revisto, tem que ser trazido para cá. Aí, realmente, ser aprovado uma planta... no simples, que aquele que tem um imóvel de alto padrão vai pagar mais.
aquele que tem um imóvel de menor padrão paga menos. Exatamente. É um negócio assim, simples e claro, sim. né? Que Exatamente seja- isso. Exato, que seja justo, né? Que haja justiça tributária, que seja justo para todos, né? A questão da aplicação ali de um índice, tudo isso a gente sabe que está dentro da lei, precisa ser aplicado, senão configura renúncia de receita. Mas se a gente está discutindo o risco de se ultrapassar um limite prudencial e a gente precisa incrementar receita para o município, a gente tem que buscar formas disso acontecer, né? E uma delas é justamente, né, com relação aí à planta genérica, que está defasada, o plano diretor que está encalhado, né? E a gente precisa, as coisas precisam começar a fluir, né? Para que a gente não tenha lá na frente uma emergência ali de se ultrapassar um limite prudencial e aí ter mais um grande problema. Foi sancionada uma legislação agora, no finalzinho, começo, foi agora em 2021. Infelizmente eu não recordo o número dela. Lei Complementar 186, 187, alguma coisa assim. Não é o nosso caso, mas o federal vai fornecer para os municípios que estão com índice extrapolados do 51, 54, 10 anos para recuperação. Depois a gente pode ver até a lei, eu andei olhando isso, lendo essa legislação na semana passada. Então, todos os municípios, num patamar assim, ele tem que regularizar pelo menos 10% do valor que está acima por ano, e terá 10 anos para regularizar essa situação. Não é o nosso caso. Nós estamos abaixo, mas estamos com, ou seja, um pepino na mão, que não dá para fazer um reajuste. Apesar de estarmos abaixo, nós estamos aí com um cenário Sim. de risco futuro. Sim. Né? Que se a gente não apagar o princípio de incêndio, a gente vai sofrer com incêndio de fato. E eu consigo entender que já citei isso, e o vereador Fofo acabou de citar também, que é a distinção entre uns e outros funcionários, porque você quer adequar o salário, o salário do funcionário, do servidor, ao salário mínimo. Por quê? Porque existe uma legislação municipal lá atrás que diz que nenhum servidor poderá receber menos do que um salário mínimo. Então, e começou com uma faixa. Acho que é 7 ou 8, se eu não me engano. De A a H. Eu não me lembrava da questão da letra, mas eu sei que eram as 7 ou 8 letras já. Mais 5, 6 anos, vai estar todo mundo, todos praticamente quase no salário mínimo. Então é bem complicado a situação. Quem vai ter vontade de trabalhar, né? Quem vai ter um incentivo de se formar, pessoas que lutam para passar no concurso público, que não é fácil, passar no concurso público, e ganhar um salário desse aí. É muito difícil, né? Exige-se muito, oferece pouco. E aí o resultado são serviços, né, ruins mesmo. A gente não tem para onde fugir dessa maneira. Infelizmente, é isso daí. Podemos continuar? Vamos. A CIP. Então, o valor da arrecadação da CIP na sequência. No total dos 8 meses, a CIP, ela para informação, ela é cobrada R$ 8,63 em cada unidade de imóvel, né, em cada conta em cada fatura da CPFL, 863. Tem o valor até no demonstrativo, aí eu pus valor individual, 863, atual. Então, nos 8 meses, ela totalizou R$ 1.064.254, numa média de R$ 133.031.
Arrecadação de água. Água nós tivemos bastante problema em função da pandemia, no começo, esses meses de 2021, 2020. Agora que já deu uma melhorada na arrecadação da água e esgoto. A previsão é de água, 6.190.000, e nós recebemos 3.015.000. Esgoto, uma previsão de 3.095.000, recebemos 1.487.000. A dívida ativa de água e esgoto, a previsão de 986.000, nós já recebemos 707.240. O total, nós já recebemos R$ 5.209.491, numa média mensal de R$ 651.000. Fernando, desculpa te interromper. Não, tranquilo. É um assunto pertinente. Água e esgoto. Quais são os valores? Arrecadação de água, fornecimento e esgotamento. Água, 3.015.164 reais. Certo. Esgoto, 1.487.086 reais. Agora, se a gente parar para pensar que são aí 4,5 milhões por volta aí, e a gente vê às vezes sendo ventilado aí, vamos privatizar, né, vamos terceirizar, a gente vai estar tirando do município 4.500.000 de arrecadação, porque esse valor ele entra na arrecadação do município, né, outras pastas se utilizam desse valor, o que é errado, mas se utiliza. E se a gente, como que a gente faz para tirar 4.500.000, fazer uma terceirização da água, né, e tirando ali, e a gente estando nessa situação que a gente está falando até agora, né, e aí é uma situação de risco iminente de se ultrapassar o limite prudencial, né? Então eu queria só fazer esse adendo aí, né, até para que a população que acompanha a gente, né, às vezes as pessoas elas estão defendendo essa bandeira de terceirizar algumas pessoas, entendeu? E hoje o município depende dessa arrecadação. Mas ela ainda... Leandro. Só um minutinho. Só fazer uma observação. Mas, na realidade, essa arrecadação, ela está pela metade. Ela somava ao ano 8.700.000, 9.200.000 ao ano. Então, ela caiu bastante. Exatamente em função agora esse tempo da pandemia. Essa questão por ter optado não cobrar durante o período da pandemia, é o causador dessa queda? Isso. Não é tanto. Foi mais falta de pagamento. A inadimplência. Porque é o seguinte, o que não se cobrava, o que não estava se cobrando era o excesso. Mas estava cobrando dentro daquela taxa que a pessoa já gastava, a fatura estava indo. Taxa mínima. Mesmo com o problema da administradora, porque o que houve foi isso, problema na licitação da administradora. Então, como não tinha forma de fazer uma leitura mensal, então estava se faturando na média. Por isso que houve aquela questão do excesso aí, que reclamaram e tal. Leandro, complementando a tua fala em relação à questão da terceirização, da privatização da água, sim, além dos cofres públicos abrirem mão aí desses 4.500.000, né, que na verdade a previsão é que chegue aí próximo de 9 milhões, né, que com certeza nós já debatemos isso em audiência anterior, deveria ficar para ser investido em água, esgoto, saneamento básico. Você tem uma outra coisa que você tira. Você tira a água enquanto um direito do cidadão, enquanto um bem público, enquanto um bem comum, e transforma ela numa mercadoria, para gerar lucro para uma meia dúzia de empresário que pega essa terceirização. Então, quem quer terceirizar, a turminha da terceirização, pode ficar claro isso. Nessa Câmara aqui, os vereadores, a grande maioria dos vereadores, eu particularmente não conheço nenhum que seja a favor, aqui esse tipo de coisa não vai passar e não passa, porque o nosso compromisso aqui é com a água, é com o direito à água do cidadão.
A empresa não vai preocupar, Leandro, se está chegando água lá no São Francisco, igual os vereadores vão lá, acompanharam, brigaram e vamos no gabinete do prefeito. A empresa quer saber do dinheiro, do lucro em cima da água caindo na conta dela. E só para complementar, presidente, terceirização, privatização é abrir cargo em empresa terceirizada para os cargueiros, pessoal que fica urubuzando a prefeitura, os cargueiros, pegar uma boquinha em empresa terceirizada. Ao invés de você ter um servidor público valorizado, concursado e efetivo. Então, nós temos que valorizar o nosso DAI, a gente tem que estruturar o nosso serviço de água e esgoto público, investir nele e fazer ele funcionar. E não fazer a nossa água ser motivo de lucro, de mercadoria, para uma meia dúzia, enquanto a maioria já paga a conta de energia que está cara e já paga a conta de água também que subiu e sobe ainda mais com privatização. Privatizar a água, terceirizar a água é apertar o bolso do nosso povo. E aqui não. Empresa privada visa lucro. E ela vai encontrar aqui um manancial para explorar. Ela vai encontrar aqui todo o subsídio que ela precisa para poder lucrar. Né? E você vê, a gente está em cima do aquífero Guarani. O que falta para nós é gerir o recurso. É fazer com que esse recurso saia lá do poço e chegue na casa do consumidor. Né? Que a diferença entre a macromedição e a micromedição seja a menor possível, contendo vazamentos. A gente tem uma série de problemas no meio do caminho que, se resolvidos, otimizam ainda mais o trabalho do Departamento de Água e Esgoto. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, por isso que eu fiz esse adendo. Fernando, você desculpa ter interrompido sua linha de raciocínio. Não, a gente está aqui para isso. Foi para que a gente deixasse claro isso, né? E como o Caio disse, essa Câmara, ela, desde sempre, foi contra a esse tipo de operação, né? De privatização, de terceirização, porque a conta, ela termina no bolso do contribuinte, que já está apertado, que já está enforcado com a reajuste de energia, que está usando termoelétrica, nós estamos com um problema gravíssimo na cobrança da água no município, né, que indiscriminadamente nós temos aí valores de conta d'água que partiram de R$40 para 200. Né, e aí você vai no departamento, eles dizem que você tem um vazamento. Então eu gostaria de saber onde vende essa bola de cristal que vê vazamento pelo computador, que eu preciso de uma também. Né, porque aí a gente renuncia como vereador e vamos virar encanador, né, porque eu queria são também, absurdos, né? Deixar registrado que várias vezes foi tentado na administração anteriores, né, e que a gente está aqui, a Sabesp queria vir aqui, nós vereadores que na época, e agora que nem agora os atuais também, eu tenho certeza que não vai passar, porque eu vou dar o exemplo que o finado Dr. João Ciro falava aqui quando vinha esse assunto aqui na Câmara. A água nossa é galinhas de ovos de ouro. Agora imagina terceirizar isso daqui, como é que o funcionário público vai pagar a água? Que o salário dele não aumenta, né? Como é que ele vai pagar? Então é um líquido essencial que eu venho falando aqui há 8 anos nessa casa, é o líquido essencial que o município necessita na sua torneira, na sua casa, é a água. Foi muito doloroso ver o sofrimento do pessoal de São Francisco, de na época ter sortado aquele loteamento lá, sem postesiano, confiando na natureza, sabendo que um dia poderia faltar, e agora aconteceu. Falei na tribuna aqui, muito doloroso, uma mãe ligar que o filho está assado porque não tinha água para dar banho, tinha a mãe acamada, não podia dar banho. Nós, representantes do povo, é muito difícil escutar isso. E nós, graças a Deus, que nem eu falei, uma luz no final do túnel foi acesa, né? Conseguiu furar o postesiano, agora vai furar no DAI, Vila Paulista, e pretendo agora furar um lá para o lado do Mário Marconi, também solucionar aí o mais rápido possível. E outra coisa, Fernando, que eu queria alertar e deixar registrado, mais uma vez nessa audiência, é a CIP. Eu acho que a Prefeitura, junto com a CPFL, teria que fazer um levantamento, que nem esse vereador aqui já tomou até nome de Kleber do Poste,
Porque eu vejo onde falta uma iluminação, eu faço o pedido. Você pode puxar na prefeitura, que eu acho que eu sou um dos mais vereadores que pediu o braço de luz. E hoje a minha indignação fica na Alfredo Vilela, no Mário Marconi, entre o mutirão. De um lado tem iluminação, do outro não tem. Já está com o Rafael, já conversei com o Marcos Mielo, novamente, acho que já foi várias vezes, de 3 ou mais vezes, porque de um lado tem iluminação, do outro lado não tem. E já teve acidente ali na época, e é muito escuro. E para você ter ideia, 133 mil reais por mês. Você acha que não daria para já ter colocado essa iluminação para aquele povo ali? Igual eu falo da água. Esse valor que a água hoje caiu por 50% de arrecadação, não dava para comprar um caminhão sucção, não dava para comprar um investimento. O Davi hoje, o diretor, não tem carro para ele andar, para ir nos local. Que é o hoje, diretor. Que é o diretor hoje atual. Ele não tem um veículo, porque sequer para ele ir. Eu já liguei para o Davi, me avisa que eu te levo, você tem um local para você vir. A Irineu Correia ficou mais de 2 meses com vazamento lá. Máquina agora quebrada. Você acha que esse dinheiro aqui, em vez de ficar gastado, eu sei que a saúde é necessária, mas eu acho que teria que investir um pouco mais no DAI, principalmente no funcionário. Tem funcionário ali que faz 2, 3 funções. Então eu acho que deveria muito rever isso aí, o executivo, e valorizar mais que esse funcionário, que eu acompanho o trabalho deles, eu vejo a dificuldade com aquela vareta de tirar ou desentupir o esgoto na nossa cidade. E a saúde pública, né? E eles, caminhão sucção é uma coisa bem valiosa. Isso é um sonho meu, e um dia eu tenho certeza que vai ser realizado, concretizado aqui em Jardinópolis, caminhão sucção, para aquele trabalhador do DAI lá. Obrigado, Fernando. Eu poderia fazer uma sugestão? Sim. Essa questão da arrecadação aqui da água e esgoto, acho que num primeiro momento poderia-se fazer a comparação do que tem atual. Nas despesas de todos os salários, fazer um custo do departamento. Qual é o valor e comparar com o valor da receita. Depois, sim, se parte para um outro tipo de cenário. Porque, realmente, eu não sei se eu tenho esses valores, acho que eu não tenho esses valores separados, eu tenho, não do DAI, ele faz parte da obras, sim. Ele está dentro de obras e serviços, então ele está global, ele está no total aqui, eu não tenho ele separadamente. Tenho isso lá, não aqui em papel. Essa é uma excelente sugestão. Porque é o primeiro ponto. Sim. Por exemplo, esse ano, nesse exercício, eu compreendo todas as argumentações de problemas, tal. Isso eu já acompanho há alguns anos, a gente verifica isso. Mas já pode-se dizer até que melhorou, porque não se tinha nenhuma bomba direito para substituir, às vezes, rapidamente um poço. E hoje nós temos reserva. Agora já está começando a fazer estoque em que tenha uma bomba para se trocar. Você vê, Fernando, eu achei assim, excelente sua sugestão, que o departamento se custeie com a própria receita, né, e o excedente se aplica. Faz investimento. Exatamente. Né, que aí a gente começa, né, é o que eu venho dizendo isso há muitos anos, né, inclusive em tribuna, nem em vereador eu era. Se o Departamento de Água e Esgoto fizesse um reinvestimento ano a ano, esse ano eu vou separar um valor, né, baseado nessa sugestão que o senhor deu para a gente aqui, que eu achei excelente, nós não teríamos hoje o quadro que nós temos. Porque hoje, os poços artesianos, eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu acompanho isso há muito tempo, eles são uma colcha de retalhos. Nós temos poço artesiano que usa fusível de cartucho. Aquele fusível da vovó, né? E nós temos outros poços artesianos que usam tecnologia de ponta, né? Que usam centrais eletrônicas, né? Que gerem, por exemplo, a questão de uma variação de energia, né? Que tem dispositivos para que evite a queima da bomba de sucção, sim. Né? E em alguns pontos nós temos o fusível de cartucho. Então, uma coxa de retalhos, não tem padrão, os poços artesianos não têm cercamento, né, não tem concertina, não tem proteção perimetral, entra no poço, rouba a fiação, deixa a população inteira sem água, enfim. O Departamento de Água e Esgoto, essa sugestão ela veio a brilhantar essa noite, porque ele precisa se custear, né,
Precisa reinvestir esse valor. E o excedente aplica-se. É muito bom. Num primeiro momento, claro que a despesa vai ser bem alta, porque se falarmos em equipamentos do DAI, veículos do DAI, está sucateado. Então, vai ser necessário uma ajuda com uma complementação de superávit? Vai, num primeiro momento vai. Mas, na normalidade, essa receita da água teria que efetuar, cobrir todo esse custo e ter uma sobra para se investir anualmente, né? A ideia é essa. É exatamente isso, Fernando. Para se brigar mesmo em não terceirização. Podemos? A posição dos restos a pagar. A posição dos restos a pagar. Nós começamos o dia 1º de janeiro com 3.477.000 de restos processados e 12.618.000 de resto não processado. Já foram pagos, processado 2.621.000 e não processado 5.569.000. Já foram cancelados 3.912.000 nos 8 meses, lembrando que é só referente aos 8 meses. E, portanto, nós temos hoje 855.833 de restos processados é dívida. Grande parte disso, por incrível que seja, é dos exercícios de 2007 e 2008 ainda. E restos não processados, um saldo de 3.136.000. É este valor aqui, que praticamente todo ele é de 2020. É este valor que eu disse, que se ele for cancelado, ele se transforma, o recurso que estaria disponível para pagá-lo, ele sobra, na realidade ele vira uma sobra e fica como superávit financeiro. Saldos em bancos, bem complicado. Recursos próprios, 50.674.000. Vinculados na educação, 14.577.000. Vinculados à saúde, 8.047.000. E vinculados à assistência social, 1.628.000. Num total de 74.927.000. Comprometido. Quanto do recurso próprio que já está comprometido. Quando eu calculo pelas despesas empenhadas, eu já tenho um superávit esse ano, mais ou menos, aproximadamente em 7,5 milhões. E quando eu faço a comparação com a despesa liquidada, eu já tenho aproximado 24,8 milhões. Só de recurso próprio. Então, praticamente... Passou para nós 1,5 milhões? Vocês observaram lá na página 1? Vocês querem voltar um pouquinho? Lá quando eu comecei a falar os créditos que movimentaram lá o orçamento. Lembra que eu disse que o orçamento era 136, passou para 162? Estão vendo aí, ó, 22.287, que é a soma de 1.322.000, 16.094. Isso aí é superávit do 2020. Só que esses 22 aí estão todos os recursos próprios e vinculados. Não está separado. O que eu disse para vocês desse exercício é próprio.
Eu faço o controle do próprio. Então, aproximado já está bem próximo dos valores que eu citei. Aqui tem uma fonte, nós temos uma fonte de arrecadação. Não vamos dizer que vamos receber totalmente, mas se recebesse, nós estamos fazendo alguns trabalhos para receber uma parte e isso pode se transformar em investimento. Nossa dívida ativa, um total de 108.993.000. Então, nós temos a tributária, que se origina nos impostos, 53.987.000, e a não tributária, que a grande parte é água e esgoto, 55.006.000 reais. Como destaque, valores aproximados, somente para vocês terem o conhecimento. Destaque da dívida ativa da tributária. O IPTU, em valores principais, o valor do imposto, 9.200.000 na dívida. Quando eu aplico atualização monetária, juro e multa, eu passo para 29.975.000. Fernando, e foi feita alguma tentativa de recuperação desses valores, incentivo? O refis, né? Nós temos um refis há 3 ou 4 anos que teve um desconto do juro e da multa. 100%? 100%. Acho que é isso. Esse refis que passou acho que é aqui, isso por mesmo. aqui, né? Esse refis que passou pela Câmara. Eu estou em dúvida se foi 100 ou se foi 90, viu? Estou em dúvida. E já tem uma parcial dessa recuperação? Quanto esse De quanto recebeu? É. Aqui eu não tenho. Eu já mandei isso para cá. Já Já. está na casa? Teve, eu acho que foi o Caio que pediu. Entendi. Ele tem um relatório parcial, eu acho que ele me pediu há uns 2 ou 3 meses atrás, se eu não me engano. E eu arrumei um relatório para ele, eu posso ver isso e tirar uma mais atual também, não há problema. Para que a gente pelo menos mensure aí o quanto de efetividade está tendo esse refis, né? E que a gente pense em novas formas de se recuperar. Sim. Porque a inicial são 9.200.000, o valor inicial da dívida ativa. Acrescido de juros e multa, a gente vai para 29, são mais de 20 milhões. Né? Eu concordo que precisam ser aplicados, né, reparações aí financeiras de juros, multa, tudo, mas, caramba, são 20 milhões. E às vezes, bastante. A gente às vezes precisa de pensar em formas de ajudar a população a recuperar esse desastre financeiro. Né? Geralmente, o tribunal até faz apontamentos, acompanha, cobra isso de nós lá no executivo, mas o ano passado, esse ano, em função da pandemia, nem os avisos, cobrança mesmo efetuados por cartinha, né, cartinhas de cobrança, a gente não fez. Então, a gente deve retomar essa questão agora até o final do ano, ou no máximo no comecinho do ano, e vai ter que fazer. Porque a gente, além de tudo isso aqui, desse valor parado, né, de uma receita que poderia ser incrementada no município, a gente vai ter um custo sobre isso, porque algumas situações já estão sendo judicializadas, outras já estão judicializadas. Então, penso eu, né, que o caminho da judicialização, ele é mais custoso e mais difícil. Tem boa parte que já está. Então, não é momento de chamarmos para a mesa para negociar,
né? E nós estamos tomando algumas atitudes para melhorar esse contato com as pessoas. Então, Excelente. por exemplo, eu falei 9.200.000, o valor principal do IPTU. Sim. O da água é 13.700.000, Meu Deus. o valor principal. Então, nós estamos nos reunindo lá na tentativa de fazer uma atualização em todo o cadastro de contribuintes. E aí, manter uma aproximação, separar o cadastro de IPTU do cadastro da água, exatamente por causa dessas questões de judicialização, que isso está complicando, se tomar alguma atitude em relação a essas questões. Chamar essa população... Oi? Tudo final- bem, isso é uma questão assim, de se tomar a decisão num momento, numa reunião lá. Fazer um financiamento dessa dívida, né? Chamar essa população, Você entendeu? fazer TCDs. O importante é que tudo que for decidido, se tomar como atitude, vai ter que acontecer de mandar um projeto para cá para ser aprovado. Eu não tenho nem dúvida de que a casa aprova, porque... Então, é uma questão de sentar lá com o prefeito, de conversar, chamar o jurídico para ver. De repente, às vezes, a gente está falando uma coisa, não é, judicialmente não pode isso, né? Então, a gente tem que chamar o jurídico e analisar parte por parte. Assim, eu duvido que a gente não possa chamar a parte devedora para negociar uma dívida, né, de forma que seja interessante também para o devedor, e mais do que interessante, que seja, como se diz, que seja possível, né? Porque às vezes você pega lá, divide essa dívida, o cara deve lá 100 mil, você divide em 12, não resolveu nada. Não recebe. Não recebe. Né? Então, muitas vezes, o problema que a gente vem tendo é esse, além dos costumeiros problemas de um boleto que você só paga no banco tal, um determinado banco, eu não consigo pagar por outros bancos online, entendeu? Então, a gente precisa criar mecanismos, né, de ajudar a população a resolver isso também, né? É o seguinte, isso aí tem até uma boa notícia. Eu estou tentando, isso aí na realidade, a gente é sobrecarregado, mas vai... Nesse exercício, eu consegui, ainda não há dentro do sistema que nós temos de gestão, mas pela internet, nós já estamos adequando para funcionar. Todo boleto ele vai sair com o QR Code. Então, ele vai facilitar isso que você acabou de reclamar. Ele vai poder ser pago em qualquer rede bancária, pelo Pix, pode ser pago até em outro município, que nós já centralizamos uma conta no Banco do Brasil. Então, independente de aonde ele vai ser pago, ele vai cair dentro do Banco do Brasil, na conta da prefeitura. Então, a forma do contribuinte quitar isso vai ficar mais fácil. Já é um avanço. Inclusive, eu estou tentando fazer o IPTU de 2022, tendo já com o QR Code lá dentro, além do código de barra. Então, isso. Só que são coisas que a gente tem que brigar bastante, viu? E a gente entende a sobrecarga que vocês passam no dia a dia, né? E muitas vezes, por exemplo, nesse ano, eu não consigo gerar o arquivo digital com QR Code. Já foi me dado uma resposta. Então, eu esperava que eu resolvesse a situação lá, no momento de geração. Porque é assim que a gente faz carnê. Nós geramos um arquivo digital no sistema tributário lá dentro da prefeitura e manda para a gráfica. A gráfica tem um software que lê esse arquivo e confecciona todos os carnês para nós. Então, o QR Code não está dentro. Então, eu dependo do quê? Da gráfica. Já conversei com alguns assim, trocando ideia. Não, dá para fazer. Então, a gente vai tentar fazer de todas, quer dizer, já vai facilitar para quem vai pagar IPTU. Isso vai ajudar. Né, já é mais Então, a gente está tentando, na atualização dos cadastros,
Nós conversamos com uma empresa semana passada, a semana que vem vai uma outra empresa bater um papo com a gente lá também. Nós estamos tentando atualizar o cadastro de contribuinte. São cadastros antigos. E o engraçado é que eu acho que a pior parte está no centro. Porque os bairros novos, teoricamente, já tem CPF, um e-mail, um celular. Quer dizer, fica mais fácil, mas eu acho que o pior problema está no centro, na região central. Porque a cidade se expandiu do centro, né? Então, os cadastros mais antigos, né, eles estão no centro mesmo. Não tem CPF, a maioria não tem nem CPF. O que se faz hoje sem o número do CPF? Então, fica bem difícil. Saldo de estoque de material de consumo. Os nossos estoques. Nós tivemos uma movimentação de entradas já esse ano. Compras, tá? R$ 5.474.500 reais. E saídas para os departamentos, utilização, né? Uso e consumos, de R$ 5.547.621. Então, o saldo atual em 31/8 ainda permaneceu R$ 2.395.000. Em bens patrimoniais, pertencentes à prefeitura, nós temos registrado em bens móveis R$ 36.890.000 e bens imóveis R$ 64.861.000, num total de R$ 101.752. E a nossa dívida em precatórios, curto prazo, R$ 2.319.000, longo prazo, R$ 6.837.000, num total de R$ 9.156.000. A seguir, eu só fiz o histórico das despesas de pessoal, desde 2013, aí, para se ter uma ideia da sequência de toda a nossa despesa, dos gastos. E nós podemos, às vezes, complementar isso mais para frente com informações da receita corrente líquida também, para se fazer a comparação. Mas eu estou apresentando o índice aí, ó, quanto era em relação ao índice das receitas. Então, 2013, por exemplo, lá atrás, era uma despesa de 44.234.000, que representava 47,7% da receita corrente líquida, lá na época. E assim sucessivamente até 2021. Seriam os dados principais que a gente gostaria de... que nós apresentamos, aliás, eu não gostaria de apresentar, né? Apresentamos. Em 2000... Claro que eu tenho vários outros. Eu tenho planilhas de despesas por função, que é essa que eu já apresentei aí, ó, que é o anexo, está detalhada por departamentos. Eu tenho por tipo de custeio, ou seja, quanto se gasta em serviços de pessoa jurídica, quanto se gasta em serviço de pessoa física, quanto se gasta em material de consumo, quanto se gasta em vencimento, salário, quanto se gasta em hora extra, e sucessivamente, por tipo de custeio. E tem por recurso também, quanto se gasta de recurso próprio, quanto se gasta de recurso do Estado, detalhadamente por recurso. Eu devo ter uns 30 e poucos tipos de recurso diferentes. Então, a gente tem esses detalhes. Fica com vocês solicitar ou não. Desde que a gente participe de reuniões, participe das decisões, porque geralmente na minha área lá não participa muito. Então nós ficamos mais quietinhos no nosso canto lá, resolvendo os problemas que a gente pode resolver. Só te mandam a conta, né, Fernando? Oi? Só te mandam a conta. Sim. Tá certo. Mais nenhum vereador? Fernando, quero deixar já, agradecer a sua presença, e da próxima audiência, se quiser usar o projetor, seria bem mais fácil, né? Para a sua pessoa explicar, a gente só alinhar com a Letícia, com o Matheus. Se ficar adequado com o Matheus, né, Matheus? de usar
Excel, Isso. o próprio Excel, Fica bem mais... algumas coisas no PowerPoint, tudo acho que dá para a gente fazer Sim. um negócio bem legal ali. Fica mais visível até para a população de casa acompanhar os Consegue? Consegue também. né? conseguimos, tá? Não, nem o vereador mais quer usar. Eu só quero parabenizar o trabalho do Fernando, tá? Sempre muito brilhante, preciso, tá? Sempre trazendo dados aí importantíssimos, né? E sempre isento aí nos comentários, né? Profissional, técnico, né? Que é o que se espera do seu cargo, né? Da tua função aí na prefeitura. Parabéns, viu, Fernando? Agradeço pela oportunidade de participar aqui na casa com vocês também. E a gente se coloca à disposição, mais uma vez. Tem alguns, igual o vereador Fofo, que já está há algum tempo aí, já sabe, quando o Kleber também, né? Vocês são dessa legislatura, né? A gente está à disposição. Naquilo que a gente pode fornecer, claro. Às vezes tem algumas coisas, igual me perguntaram da questão das licitações. As licitações não são realizadas, nós iniciamos aquelas que pertencem à Secretaria de Finanças, mas elas são realizadas pela administração. Então, hoje o Antônio e a Monique lá, e a Vivian, que são os responsáveis, e o Jeft como secretário. Obrigado, Fernando. Mais um vereador. Por não ter mais nada e não havendo mais nenhuma pergunta a ser feita e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a presença do Fernando e a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública de hoje. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós.